vou chamar de entrevista, vou chamar de bate-papo, porque com um amigo meu e daqui da terra, de Porto Velho, de Rondônia, Zola Xavier. Bem-vindo! Que prazer estar aqui com você, na nossa cidade, no local onde foi fundado aqui a nossa cidade, Santo Antônio, né? E está ao teu lado falando das coisas da nossa vida, da nossa terra, do nosso Brasil. Isso é uma satisfação que não dá para mensurar. Bom demais. Gente, o Zola tá aqui em Porto Velho com uma missão assim incrível, que poucas pessoas conhecem, né? A missão dele é planejar e divulgar o breve lançamento do filme Caçambada-Cutuba, um evento histórico assim triste que ele resgata como jornalista, morando no Rio. Zola viveu aqui, nasceu em Fortaleza do Abunã, saiu daqui com 17 anos, foi morar no Rio de Janeiro, onde está a maior parte do tempo, depois de perambular por outros lugares, mas resgatou esse valioso registro histórico de um dos fatos mais dramáticos da história da política rondoniense. Um atentado político que ocorreu lá em 1962, quando os dois grupos políticos se engalfinharam aqui pelo poder. Mas eu vou deixar para ele contar um breve resumo. O que foi aquele episódio da Caçambada-Cutuba, perto de um bordel Delícia, Isso, perfeito. naquele fatídico 26 de setembro de 1962. Perfeito, Luciana, perfeito. Um dos episódios, né, mais dramático, né? Ao longo da nossa história aqui nós tivemos outros tantos, particularmente com as pessoas que não só lutavam, mas viabilizavam, levavam para o povo a mensagem dos jornalistas, né? Podemos fazer uma homenagem aos nossos jornalistas do passado. Então tivemos várias situações dramáticas aqui, de prisões, espancamentos em vias públicas, exílio, pessoas sendo expulsas do Guaporé, entendeu? Mas esse episódio foi o mais dramático, porque eu fui em busca de pessoas, falei com pessoas que estiveram naquele episódio e facilitou chegar a elas, né? Então fui catando fragmentos, pedacinhos. E eu quero registrar aqui também que a única referência que se tem não a única referência. O Alto Madeira registrou o episódio no dia seguinte e falou, tá lá no Alto Madeira, se possível for, vamos prosseguir a reportagem. E aí o jornal não teve forças para prosseguir a reportagem, mas teve repercussão no Rio de Janeiro também. Outros jornais do Rio de Janeiro soltaram pequenas notas, mas muito por alto, não assim detalhando o que aconteceu realmente. Até hoje a maioria das pessoas não sabe dizer quantas pessoas morreram por conta desse episódio, que a gente tem que esclarecer aqui. O que foi a Caçambada-Cutuba? Até hoje muita gente não sabe dizer quantas pessoas morreram, o que de fato aconteceu. Faz esse resumo. O que foi exatamente, como e no que resultou? O que aconteceu foi o seguinte: um caminhão da prefeitura saiu do estacionamento da prefeitura, imagina, e foi para o comício no Areal, no comício do Coronel Enio, adversário do Renato Medeiros, e de lá partiu para, levando algumas pessoas, e foram deixando pelo caminho algumas pessoas, e tomou o rumo em Dolaria, onde estava o comício do Renato Medeiros, que segundo o jornal Alto Madeira, estava em torno de 4.000 a 5.000 pessoas. Pense, 4.000 a 5.000 pessoas em 62. Eu digo o seguinte, estava todo mundo lá, né? Imagina, 4.000 a 5.000 pessoas lá, comício rolando, e esse comício estava todas as frentes, todas as forças políticas
porque neste momento aglutinou a última eleição antes do golpe, Luciano, aglutinou todas as forças progressistas, todas as forças progressistas. Nós tínhamos lá personalidades assim, verdadeiros ícones da nossa história política, né? Como a professora Marise Castiel, como a juventude da época, né? O João Lobo estava lá, o Leonardo estava lá, o Carmenho estava lá, jovem então do Carmenho, que era presidente da União Rondoniense dos Estudantes Secundaristas, estava lá, o Dió estava lá, Clidenor Moreira Jorge estava lá, líderes, pessoas de orientações comunistas, os socialistas, nós tivemos assim um grupo de socialistas, é bom que se registre, que o Partido Socialista foi fundado lá atrás, muito lá atrás, por pessoas maravilhosas, como Tomás Chaquian, como Vadir Darwish, o irmão dele, o doutor Fuad Darwish. Então tinha uma corrente socialista, tinha os democratas, toda uma frente popular presente naquele comício. E era essa força, essa frente popular que se erguia contra o coronelismo, né, do aloysista, vamos dizer assim. Era essa força popular que se opunha e que provocou a ira desse grande império à época, né, político. Foi isso? Era uma oligarquia, né? Vamos falar o termo exato, era uma oligarquia. Né? Essa oligarquia, ela permeava por todos os poros, por todos os poros da sociedade. Entendeu? Tem uma frase de uma pessoa, de um senhor, até para se conseguir emprego em padaria, você tinha que beijar a mão do oligarca, percebe? Então, quer dizer, estava uma saturação terrível isso aqui. Podemos dizer não. Um deputado, Muniz Falcão, denunciou na Câmara dos Deputados, entendeu? Que aqui era uma verdadeira ditadura. Por isso que eu falo, quando encontrei o nosso grande representante do jornalismo aqui, o Euro Torinho, eu digo, Euro, você enfrentou duas ditaduras. E uma pessoa que estava do lado, mas só teve a ditadura de 64, não, meu, tivemos uma outra ditadura. Sim. Percebe? Então, quer dizer, essa força, né, esse acúmulo, estava se debatendo com essa oligarquia. Então, foi isso. Quantas pessoas foram atingidas pela caçamba naquele evento? Muitas pessoas, muitas pessoas. E eu tenho um relato que eu colhi ao longo dessa nossa pesquisa, que falam em 10, falam em 15, falam em 6, mas concretamente no cemitério dos Inocentes tem 2 sepulturas. Inclusive a gente poderia fazer uma visita a essas sepulturas. Você teve acesso a alguma testemunha? Perfeito. Ou parente? Perfeito. De sobreviventes dessa tragédia? Boa pergunta, perfeito. 2 sepulturas no cemitério dos Inocentes. Uma vítima, Dona Maria, moradora do Mucambo, lavadeira. Você sabe que quando a gente fala lavadeira, né, as pessoas... Hoje é a lavanderia, né? Era a lavadeira do Mucambo. E a outra, do lado dela, a outra sepultura de um soldado da borracha. O senhor que estava lá. Então essa, de concreto, nós temos isso aí. A documentação, temos a origem dela. E aí nós conseguimos chegar ao filho da Dona Maria. Foi ele que nos levou à sepultura da mãe. É verdade que consta no inquérito, ou a boca graúda dos antigos, que o motorista da caçamba teria confessado que foi a mando de alguém que ele tomou essa atitude deslocada de jogar a caçamba contra a multidão? Não, exatamente isso não. Porém, nos autos do processo, eu tenho a cópia lá, um amigo dele, que era guarda territorial, que estava segurando ele lá na delegacia, carcereiro e tudo mais, tem um diálogo dele,
com esse amigo, que eram compadres, está no processo, diz assim, rapaz, que loucura você fez isso. Ele disse, me dá um revólver que eu quero me dar um tiro na cabeça. Entendeu? Foi nesse momento que ele teria dito, alguém mandou. Está no inquérito isso? Não está no inquérito, Mas exatamente isso, mas aquela história, para bom entendedor, meia palavra basta. Está dizendo que ele fez aquela ação não por, digamos assim, por iniciativa dele. Está lá no inquérito, isso aí. Agora, na capa do filme Caçambada Cutuba, tá escrito a história que Rondônia não contou. Você acha que algum dia Rondônia vai contar? Porque todo mundo se pergunta, quem mandou? Foi o Aloysio Pinheiro Ferreira? Você acha que algum dia essa história será contada sob esse foco? Algum dia vai ser contada isso. Porque tem elementos para isso, entendeu? Tem elementos para isso. Nós estamos agora buscando concretude disso aí. Porque o que nós temos é uma gravação de uma pessoa que falou, mas não há um documento, não há uma citação. O prefeito era José Salé Moreb, o caminhão saiu sem a autorização do chefe da garagem. O filho do chefe da garagem é um contemporâneo nosso, está aqui. Eu não sabia, olha, até hoje surgem coisas novas, dados novos. Há poucos dias, agora nessa minha visita, encontrei um contemporâneo de colégio daqui que me falou, Zola, o meu pai era o chefe da garagem. E ele saiu, o caminhão saiu à revelia. Agora, para você ver, né? O Renato Medeiros ganhou a vaga. Era uma disputa para a Câmara Federal, né? 2 grupos disputavam essa vaga. O grupo dos aloysistas, né? Dos militares, dos cutubas. E o grupo da Frente Popular, que representava a refrigeração da política local, né? Perfeito. E o curioso é que ele ganhou e logo depois foi deposto, veio outro golpe, né? Contra essa resistência. Foi isso? Foi exatamente isso. 2 anos depois veio o golpe militar. E tem uma declaração, consegui fazer uma entrevista com a viúva. Conseguimos fazer uma entrevista, está à sua disposição a íntegra dessa entrevista. E a dona Lígia Medeiros deixou esse depoimento, porque o Renato Medeiros ficou na primeira lista dos caçados. E antes de ser divulgado essa lista, o Renato Medeiros teve acesso ao general Castelo Branco, que ele serviu, ele foi comandante do Renato Medeiros, na 8ª Região Militar em Belém, onde o Renato serviu. E ele foi falar com o presidente então, né? E aí, segundo a dona Lígia, está lá nos documentos, nossa gravação que nós fizemos, fique tranquilo, Renato, fique tranquilo, você é um homem do bem, fique tranquilo. E no gabinete militar que foi feita a relação dos caçados da primeira lista e as outras também. Já estava terminado a lista. O último, lá no final, já sem espaço no papel, é que foi acrescentado o nome do doutor Renato Medeiros. Então, houve um engendramento das forças daqui para a inclusão do nosso deputado. Então, quer dizer, olha a trama, depois de ter acontecido aquilo tudo, ainda foi incluído num golpe branco, digamos assim, o nome do Dr. Renato Medeiros. Então tem todo esse ambiente, para você ver o ambiente que reinava aqui, percebe? Então, todos esses elementos a gente ainda tem muito o que pesquisar, eu estou apenas tentando dar uma contribuição, entendeu? Estimulando esse trabalho, é um trabalho de instigamento, que venham outros, que aprofundem. E eu te pergunto, como é que você se sente instigando um fato que remete ao período
né, terrível de escuridão da ditadura, vivendo agora um debate sobre se houve ou não ditadura no Brasil. Como é que você se sente revendo o passado num presente que discute a mesma coisa? Perfeito, perfeito. Quer dizer, aí tem uma frase que diz, a luta continua, né? A luta continua, exatamente, a luta continua. Quer dizer, a negação da história. A negação. A história é uma disputa ideológica. A história é contada pelos vencedores. É uma disputa ideológica. O país padece de memória. Padece de memória. Olha, você está aqui contando uma história, produzindo um filme sobre um fato extraordinário na nossa política, ocorrido há mais de 50 anos. E você está contando isso agora, né? Nós precisamos proteger a nossa memória e isso a gente agradece muito, muito a você, né? Pelo teu olhar sobre a importância desse fato, que certamente tem a ver com o carinho teu pelo povo, pela terra. Ficamos extremamente gratos. Eu tenho muita alegria em te agradecer por esse trabalho. Agora vamos estender esse agradecimento para inúmeras pessoas que colaboraram com isso, deram voz a isso. Várias pessoas, você vai ver o filme, né, com enriquecimento de depoimentos assim importantíssimos, pessoas de altas responsabilidades sociais aqui, historiadores, pessoas vítimas, pessoas que estiveram no local. E né? Financeiro? Teve apoio financeiro aqui em Rondônia? Olha, era preferível que não tivesse falado nada sobre isso, porque ficou pior. Em dado momento eu estava andando na cidade e encontrei um grupo de amigos, e o grupo de amigos vieram correndo para mim, me abraçar, uma festa de Zola, saiu o financiamento, foi publicado no site oficial aqui da prefeitura que seria isso. E aí eu digo, poxa, que bom que aconteceu isso. E nada aconteceu. Tanto da prefeitura quanto do Estado, entendeu? Mas isso aí a gente não Mas é importante dizer, porque até onde eu sei, você conquistou apoio para contar a história de Rondônia fora daqui. Foi exatamente. Lá em Maricá. Em Maricá. Né? Em Maricá. Com um amigo, companheiro de luta, Perfeito. ex-prefeito? Nosso prefeito, ex-prefeito, De Washington Quaquá, contribuiu materialmente para que a equipe, não foi só eu, a equipe viesse aqui e fizesse esse trabalho, entendeu? Porque ele acreditou na importância dessa denúncia, né? Vamos fazer esse registro. O nosso grande prefeito de Maricá governou por 2 mandatos, eleito esmagadoramente pelo nosso povo de lá, entendeu? Que contribuiu e deu essa oportunidade. E você veio pra cá com a intenção de resgatar a memória da história do teu pai. Quando se deparou com essa história, que a princípio ia virar um livro, acabou virando um filme e que já virou outras coisas. O que exatamente? Quero que você fale disso. Que maravilha. Isso eu fico particularmente feliz nisso aí, porque já teve outros desdobramentos, né? A caminho do encontro da população, das pessoas, né? Esparramando isso aqui. O filme é interessante, muito bacana, mas ele está indo além do filme já. Vamos festejar isso aí. Hoje virou cordel. Meu cordel. Esta história está oculta, mas vale a pena ser lembrada. Triste página da política de uma cidade conturbada, pois em 26 de setembro de 1962 aconteceu a caçambada. Foi em frente à Pensão Delícia, uma casa de consentimentos. Naquela noite fatídica, deu-se este acontecimento da caçambada Cutuba com grandes padecimentos. Rua Lauro Sodré, no bairro da Olaria, para assistir ao comício o povo se espremia, para ver a Frente Popular que no palanque já surgia. Que maravilha! Maravilha. O caçambada Cutuba foi apenas um episódio. Tem outros tantos episódios que nós vamos estimular que outras pessoas busquem esclarecer a nossa história. Sim. Está soterrado.
Nós temos, entendeu? inclusive, outra eleição E, decidida por causa da morte de um dos candidatos, né? Pois é. Foi assassinado. então, Então, temos... vamos mergulhar Tem nisso. muita coisa que foi abafada. Isso para o futuro, quer dizer, como diz o nosso Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. Né? Então tá aí, a gente não pode esquecer o passado, porque tem uma ligação direta, entendeu? Senão as pessoas acham que as coisas são assim, como fosse num supermercado, no shopping, e todo dia acabou e fica ao sabor das manchetes e acabou e vai passando a uma sociedade do espetáculo que fica toda hora soltando uma peça e tudo mais. Não, tem densidade, nós temos compromisso com a história. E os nossos filhos? E os nossos netos? Percebe? Então essa é a força que me moveu a trabalhar e juntar muita gente. Trabalhei juntando, por exemplo, a encenação nós fizemos a encenação aqui no pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vários artistas nossos, aqui, atores, né? Ângela Cavalcante, Sim. nossa grande Ângela Cavalcante, que foi a coordenadora do elenco, chamou o pessoal, tivemos que conversar com eles, explicar o que é que eles iam trabalhar, né? Em que eles estavam mexendo com aquilo ali. Estavam mexendo com a morte, com a tortura, pesado. Foi um trabalho pesado, emocionalmente falando, sabe? Muito pesado. Remover isso é muito pesado. A minha visita ao cemitério dos Inocentes foi dura. Vamos registrar um episódio para você ver como é que foi a sepultura deles. Sabe como é que foi feita a sepultura dos dois? Coleta popular. As pessoas fizeram coleta popular para construir. Isso está documentado. Então quem mandou sequer Entendeu? Tá teve a documentado. dignidade de bancar Vamos registrar o nome da pessoa que coordenou isso aqui, é importante. Um jornalista, Inácio Mendes. Inácio Mendes lançou no jornal a lista para arranjar fundos, doações, aí não chegava com alguma quantidade de dinheiro e tudo mais, foi para comprar tijolo, para mandar fazer. Olha! Percebe? Quem mandou, quem deu a ordem para caçamba passar por cima do povo no comício do adversário, fica no ar isso no filme? Fica, né? Fica. Como na história, por enquanto. Por enquanto. Olha, uma alegria imensa te entrevistar aqui nesse lugar maravilhoso, que é também, né, um ponto de partida de toda a história de Porto Velho, do surgimento da nossa cidade. Aqui margeada pelo nosso rio, emoldurada pelo nosso rio. Fico muito feliz de ter conversado com você. E conte comigo e com todos os amigos para a gente fazer um grande lançamento dia 13. Eu tô vendo aqui que tem trilha sonora do Minhas Raízes. Você falou isso. Olha que maravilha. Essa música é uma das mais incríveis, chama Curupira. Curupira vem chegando, Isso. Eu vi lá da capoeira. Oh. É linda, é linda. Tem também Boca do Lago, Toques da Mata, coordenação de elenco Ângela Cavalcante, reconstituição da história oral Anizinho, não vale nada. Bazinho, Antônio Serpa do Amaral, não vale nada. Abinael São amigos Machado, queridos. Professor Abinael Professor Machado. Abinael, ai que delícia, só gente boa, olha, só gente boa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E a direção de Delcio Teobaldo. Olha. Delcio Teobaldo, nosso diretor, que veio, acreditou, e não teve cachê para diretor do filme, não teve cachê para o diretor de fotografia, não teve nada disso não, Luciano. Eles vieram porque eles acreditaram. Isso prova Entendeu? uma coisa, né? A Frente Popular de 1962 resiste. Então, a DGT Filmes, uma produtora especializada em documentários de São Paulo, comprou a ideia e veio.
Como é que você vai mobilizar uma produtora de São Paulo para vir para cá? Sem nada, só que pagou a passagem e a tapioca e o café da manhã e tudo mais. Então alugaram casa pra gente aqui, entendeu? José Berlange, nosso grande José Berlange, filho daqui, arranjou um carro, um chegava com carro, outro chegava com almoço, entendeu? Outro era o motorista. E foi assim. Que maravilha. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, muito feliz de estar contigo aqui e para falar para todo mundo essa boa notícia.